Salve, salve família retada! Vamos de resolução da primeira fase da Unicamp 2024. Essa questão aqui é uma questãozinha massa sobre resistência do ar. Não dava para vacilar. Olha só, um corpo em queda nas proximidades da superfície terrestre sofre a ação da força gravitacional e da força de resistência do ar. Essa última atua em sentido oposto à força gravitacional. Nos primeiros instantes, a força de resistência do ar é aproximadamente zero se o corpo parte do repouso. À medida que a velocidade aumenta, a força de resistência do ar também aumenta. Com isso, a aceleração do corpo diminui gradativamente, tornando-se praticamente nula a partir de certo momento. Desse ponto em diante, o corpo passa a cair com velocidade constante, chamada de velocidade terminal. Um objeto de massa 200 gramas é solto a partir de certa altura e atinge a velocidade terminal após determinado tempo. Qual é o módulo da força de resistência do ar depois que o objeto atinge a velocidade terminal? Fera, ele fala que essa velocidade terminal, ela é atingida quando o corpo ele passa a cair com velocidade constante. A velocidade terminal é o nome dado à velocidade do corpo quando ele passa a cair com velocidade constante. Tranquilo? Então ele fala que a força de resistência do ar inicialmente é igual a zero, porque o corpo está em repouso. Essa força de resistência do ar, fera, ela aumenta com a velocidade. Então ele fala que à medida que o corpo vai caindo, essa força de resistência do ar vai aumentando e a aceleração do corpo vai o quê? Diminuindo, tornando-se praticamente nula a partir de certo momento. Ou seja, desse ponto em diante, o corpo passa a cair com velocidade constante. Família retada. Situação de queda com velocidade constante, isso é uma situação de equilíbrio dinâmico. Se ele passa a cair com velocidade constante, isso é uma situação de equilíbrio. É equilíbrio esse chamado de equilíbrio dinâmico, fera. E para toda situação de equilíbrio, a força resultante, fera, é igual a zero. A força resultante é igual a zero porque a aceleração do corpo passa a ser zero. Então, se eu tenho apenas a força gravitacional, que é a força peso, e a força de resistência do ar, que é contrária ao movimento, mas eu tenho uma situação de equilíbrio, fera, você pode afirmar que nessa situação de velocidade terminal, nessa situação de velocidade constante, a força de resistência do ar equilibra com a força peso. A intensidade da força de resistência do ar, quase caiu aqui meu pincel. A intensidade da força de resistência do ar é igual à intensidade da força peso, fera. E aí a questão acabou, porque se a massa do corpo é de 200 gramas, você precisa passar essa massa para quilograma. 200 gramas, fera, 200 gramas, perdão, corresponde a 0,2 kg. E você sabe que para calcular a intensidade da força peso, massa vezes gravidade. Tranquilo? Então, se a força de resistência do ar equilibra com a força peso, você pode afirmar que o módulo da força da resistência do ar vai ser dado por 0,2 vezes 10. Tranquilo? Então, a intensidade da força de resistência do ar, fera, seria aí uma intensidade de 2 newtons. Então, não esquece.
Situação de equilíbrio, força resultante é igual a zero. Nós só temos, fera, duas situações de equilíbrio. O equilíbrio estático, quando o corpo está em repouso, e o equilíbrio dinâmico, quando o corpo se encontra em movimento retilíneo uniforme. Para toda situação de equilíbrio, a força resultante é zero e a aceleração do corpo também vai ser zero. Então, fera, para essa questão aqui, a alternativa correta, fera, seria a alternativa B de boa toda. Eu te aguardo, fera, nas próximas questões. Até a próxima. Valeu!